Ah, boa noite, tudo bem? Boa noite, como é Vamos que lá, você Gabriela. está? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, seja bem-vindo. Obrigado, você também. Seja bem-vindo aí à sua live. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal ir chegando. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. Bom, bom. Vamos dar um tempinho aí para o pessoal ir entrando. Devagarzinho o pessoal vai chegando. Isso. Apesar também que quem perdeu o início vai ficar gravado, depois pode assistir. Sim, sim. A hora que você quiser começar, começar. Tá bom, então, vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Fenner, sou terapeuta integrativa, parapsicóloga. Já estou em Itapuá há mais ou menos uns 16 anos. E hoje estou aqui com a honra de conversar com o Luiz Sandro, né, nessa live. E é isso. Apresente-se para o pessoal, então, Luiz. Fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. O meu nome é Luiz Sandro. Eu sou mentor de consciências. Eu sou um curioso da mente e do psiquismo humano. Eu tenho uma formação de médico veterinário também. Sou já há 25 anos formado. E há 4 anos eu estou me dedicando às pessoas, né? E faço trabalhos de mentorias, as mentorias, trabalho com apometria também, né, com trabalhos energéticos. E eu sou um questionador da mente humana, questionador dessa realidade, questionador de como tudo está caminhando e como as pessoas se percebem. É isso que eu sou. E vamos tratar esse tema de forma tranquila, né? É um tema bastante complexo, mas acredito que seja interessante a gente começar esse tema. Talvez a gente vai ter que abordar ele mais para frente novamente, né? Mas eu percebo que é um tema importante, tá? Talvez não hoje, mas em outros momentos a gente trate esse tema numa visão quântica, holística, tá? Vamos ver como que as coisas caminham, né? Tá? Então eu tenho alguma experiência tratando essas crianças dentro da apometria, como que isso funciona nessa parte energética e quântica, multidimensional também, né? E fala um pouco sobre você, do teu conhecimento sobre esse tema também. Então, minha formação inicial é magistério, né? Para quem não sabe, eu trabalhei 2 anos e meio, mais ou menos, em Joinville, na prefeitura lá, como professora integrativa, professora auxiliar, que eles falam, né? Mas a minha vida toda, né, eu tive cercada de crianças, e crianças sempre muito especiais, né? Eu digo que a gente mais aprende com ela do que a gente ensina. Então, a minha mãe sempre trabalhou com crianças assim, surdo, mudo, síndrome de Down, e a vida também foi se encaminhando, né, de colocar essas crianças maravilhosas na minha vida. E em 2000 e na pandemia 2020, 2021, eu estava em Joinville, prestei o processo seletivo lá e fui aprovada. E foi uma experiência muito boa, né? A gente sempre acha assim que a gente vai chegar, vai ensinar e vai fazer, e na verdade são eles que trazem todas as lições e a gente que tem que aprender, né? E sou grata por tudo que eu aprendi com eles e estou aprendendo todos os dias, né? Eu tenho uma filha que tem diagnóstico de transtorno borderline e tenho um neto com também diagnóstico de TDAH, TOD, que é o transtorno opositor desafiador, e também dispraxia. Então, é bem desafiador, mas ao mesmo tempo é gratificante, porque a gente tem a oportunidade de aprender todos os dias o amor incondicional, a doação, a se libertar de conceitos e preconceitos, né? E ver que vale a pena, sim, lutar por eles, correr atrás. A gente precisa aprender a valorizar mais essas crianças, porque todas elas têm capacidades e habilidades maravilhosas, né? Mas precisam que a gente olhe para isso com mais amor e carinho, né? Com mais empatia. Certo. Você disse que tinha algumas perguntas para mim aí, se você quiser começar a fazer. Eu quero abordar o nosso Então, o tema da nossa live é: seriam os transtornos infantis um chamado para a evolução da consciência coletiva? O que você pensa sobre isso, Luiz? Então, vamos fragmentar esse questionamento. Vamos falar o que é consciência coletiva na minha percepção, certo? Vamos pegar o que a gente vê, a realidade de hoje desse planeta, né? Nós estamos vivendo um processo agora de guerras. Então, todo mundo que está avaliando isso, tá avaliando esse processo de guerras, da política, da parte financeira, tudo que você avalia, você está compartilhando
um pensamento, está compartilhando energia, pensamento também é energia, e o que eu penso, o que você pensa, o que um monte de gente pensa, começa a se tornar um processo, uma energia coletiva. Tá? Então isso a gente chama de consciência coletiva, né? Que hoje ela se encontra um pouco meio balançada por causa dessa guerra que a gente está vendo, né? A gente não está aqui para discutir isso, mas é importante para a gente entender. Então a consciência coletiva é isso, é como todos que estão aqui nessa realidade, nesse planeta, nesse momento, olham e percebem quem eles são e como as coisas ao redor deles acontecem. Tudo que a gente imita, a gente está compartilhando um campo de informação entre nós, e isso é a consciência coletiva, ou consciente ou inconsciente coletivo, também a gente pode chamar dessa forma. Tá? E se a gente for olhar, seriam esses transtornos infantis um chamado para a evolução dessa consciência? Eu percebo que é importante a gente falar sobre esse processo, volto à guerra, porque é o que está na mídia hoje, mas a gente percebe uma desestruturação emocional coletiva, certo? Uma desestruturação de toda a parte administrativa desse planeta, né? A gente vai em políticas e outras coisas, e como isso é dinâmico, mas também é frágil. E se nós formos ver quem montou esse processo até hoje, do jeito que ele está aqui na nossa frente, e eu acredito que todos devam de entender que cada um tem uma percepção disso, mas uma percepção coletiva, ela mostra hoje para nós um caos, né? Medo, né? Medo, culpa, apego, né? É isso que a gente está vendo. E quem que criou essa realidade que a gente está vendo aí, coletiva? São os neurotípicos. Certo? Estão, de certa forma, refletindo tudo aquilo que a gente está criando. É isso aí. Então, os neurotípicos trouxeram esse coletivo aonde ele está. E eu deixo a pergunta, isso é sustentável? Até quando? Até quando o emocional das pessoas vai conseguir administrar isso? Até quando as pessoas vão administrar transtornos como borderline e outros transtornos de estresse, de ansiedade, que a gente vê todo dia acontecendo, e cada vez o número acontecendo de forma mais ampla, né? Então essa realidade que a gente está vendo hoje, de uma realidade planetária, vamos dizer assim, de caos, de medo, de apego, de culpa, é a realidade que foi criada pelos neurotípicos. Né? Deixo essa questão para cada um pensar sobre isso, né? O que você acha sobre isso, Gabriela? Até mesmo porque, assim, quando a gente acaba tem uma tendência a ficar acomodado, né? Se não tem aquele que fica ali te cutucando para você, ó, né? Vai buscar, vai. Porque eu digo por mim, pela minha filha, eu fui buscar entendimento, buscar conhecimento. Porque se eu, como mãe, não consigo auxiliar ela, como é que vai ser? Né? O primeiro contato que está aqui. Então, eu penso assim, a partir da situação que eu vivi, que a gente vive aqui em casa, é que a gente vai buscar o entendimento, que a gente vai conhecer outras realidades, que a gente vai desenvolver a nossa empatia, né? Ter aquele olhar mais amoroso e não ficar no julgamento o tempo todo. Ah, mas é porque é mal educado, é porque não tem cuidado do pai e da mãe. Não é. É que eles têm essa função mesmo de despertar em nós essa mudança. Eu acho que a função principal deles nesse momento é isso. Mostrar pra gente, olha só, o que é que vocês estão fazendo com esse planeta? E até quando, aquilo que você disse, até quando a gente vai aguentar ficar nesse caos? Né? O que vai precisar mais acontecer para que haja uma mudança? Que as pessoas prestem mais atenção nos seus hábitos, nas suas condutas, de fato o que a gente tem feito com a Terra mesmo, né? Sim. Destruição em massa, é uma guerra de ego o tempo todo, eu tenho que ter mais, sempre mais, não me preocupo em ser, né? A preocupação sempre é mais em ter. Eu acho que eles vêm para trazer todos esses questionamentos para a gente rever a maneira como a gente está conduzindo, o que nós estamos deixando para essa geração que está vindo aí, né? Eu percebo também nesse teu comentário
que a gente vê que esse desafio que essas crianças trazem, ele desafia as pessoas a um autoconhecimento, principalmente, né? Um processo Exatamente. interno dos pais olharem para si, né? Eu percebo, de uma forma energética, que essas crianças, elas mergulham num campo de energia densa, emocional principalmente. Uma metáfora que eu sempre falo é o seguinte: nós estamos aqui como personagens nessa realidade, no planeta Terra e tal, e a gente está um pouco acostumado com esse caos, né? A gente vai levando de uma forma automática isso, né? Só que emocionalmente isso é muito denso, energeticamente olhando. As pessoas, elas têm um campo energético denso. E essas crianças, elas vêm com uma sutilidade muito grande. E elas mergulham numa piscina de água mais suja, e elas vêm com uma energia mais limpa. Eu uso essa metáfora, né? E elas se sentem desconfortáveis dentro dessa piscina. E como que os pais podem olhar para nesse sentido, né? Eu percebo que, como que você pode limpar a piscina da tua casa, vamos falar assim, você tem que começar por onde você está, né? A primeira coisa é o processo de autoconhecimento dos pais, entender o emocional, o dia a dia da casa, como é que funciona, né? O que pode estar sujando a água dessa piscina emocionalmente, né? Para que essas crianças, porque elas são muito sutis, muito sensíveis, então elas captam toda essa energia aonde elas estão mergulhadas. Eu percebo muito isso nos atendimentos que a gente faz de aprometria para esse tipo de caso, é muito claro isso para mim. Tá? Eu deixo essa questão aí para olhar e volto a colocar a pergunta que eu coloquei para você, né, no início. Então, esse desafio dessas crianças parece que é um ponto de colapso para os próprios pais olharem para si e um processo de autoconhecimento. Você acredita que possa ser isso? Eu acredito que sim. Acho que não só para os pais, né? Para a sociedade como um todo, né? As crianças, elas captam no ar as coisas que estão acontecendo, né? Tem uma sensibilidade muito grande. E mesmo que elas não consigam racionalizar o que está acontecendo, de alguma forma elas vão demonstrar isso, seja através de comportamento, seja através de problemas físicos, né? Elas vão, de alguma forma, elas vão falar o que elas estão captando. Às vezes ela não sabe dizer exatamente o que é, mas ela captou e ela vai transmitir isso de alguma forma, né? Então eu penso que sim, é um convite para que a gente, enquanto pai, enquanto cuidador, enquanto mãe, olhar de fato o que eu estou fazendo do meu lar, né? A gente vive hoje de uma forma tão mecânica, né? Distanciado da nossa essência, de quem nós fomos criados para ser seres de luz. E isso está refletindo demais nessas crianças, né? Eu digo nas crianças de um modo geral, sejam neurodivergentes ou não, todas estão refletindo de alguma forma, estão nos convidando para reflexão mesmo e para mudança já. Porque não adianta nada a gente ter consciência, né? De que, tem que ser assim, tem que ser assado, preciso mudar aqui, mas não faço. Né? A sabedoria, não adianta você ter o conhecimento, você precisa ter conhecimento aliado à sabedoria, usar esse conhecimento, né? Pôr em prática. Então, eu acredito que sim. Eles estão nos convidando a todo momento a repensar, a refletir, dentro de casa, enquanto núcleo, né? Depois na escola, como é que está sendo esse processo aí? Como é que a escola está estruturada para receber ou não essas crianças? De fato, ela está integrando essas crianças ou está criando está separando mais ainda, né? Então, eu acho que é para pensar desde o núcleo menor até o maior. Sim. Essa reflexão fica para todo mundo, né? Sim. Eu percebo nas mentorias que eu conduzo, as pessoas que eu faço mentoria, todas as pessoas, elas passam por momentos disruptivos na vida. Momentos de quebra, como você chegasse no momento que você precisa se olhar, principalmente, de forma diferente. Uns escolhem de uma forma... uma forma... Mas se apresenta isso para eles como uma doença, como um acidente de carro, como uma separação, como um monte de coisa. Um monte de pontos críticos emocionais que levam a pessoa a um ponto que ela cai, vamos dizer assim, e ela é obrigada a olhar para ela, né? E eu percebo que também essas crianças trazem esse mesmo desafio para muitos pais, né? E que talvez... Divisor de águas, né? É um divisor de águas. E
todas essas pessoas que eu mentoro, elas precisam olhar para o autoconhecimento, para dentro delas, para suas emoções. E talvez eu deixo esse outro questionamento agora. Será que esses pais conseguem olhar dessa forma para essas crianças? Ou eles estão entrando numa rotina que essa realidade traz de cuidar dessas crianças, de tentar o remédio, o que é melhor, e eu não estou aqui julgando nada, porque tudo está certo, né? Mas será que esses pais, esses tutores, eles conseguem perceber que talvez essas crianças é um ponto que é para eles olhar para dentro de si? É isso que eu quero deixar como um momento de reflexão para todos, tá? É bem interessante, né? A gente não querer normalizar tudo, né? Não querer que tudo seja no padrão. Esse sair do padrão é essa quebra aí, né? Esse divisor de águas que nós precisamos para entender, né? Que precisa ter um amor verdadeiro ali, né? É uma entrega mesmo. Se a gente olhar com esses olhos amorosos, a gente vai perceber que não é um... Tem gente, desculpa que eu vou falar agora, também não estou julgando, mas tem gente que às vezes olha como, um castigo, o que eu fiz para merecer, por que comigo, né? Sinta-se privilegiado, porque você está tendo a oportunidade de crescer, de evoluir junto com esse ser, né? De se autoconhecer, né? Que é isso que eu... De se autoconhecer, exatamente. Eles vêm com essa missão, com esse papel e com amor incondicional, né? Não estão ali cobrando, exigindo nada. Se você tiver um tempo para se doar, para buscar, olhar para você, de fato, é um grande aprendizado. Sim. Como essas crianças, elas são muito sutis, muito energeticamente sensíveis, elas funcionam como um espelho muito correto. Então, tudo que você às vezes não consegue ver em você, no teu inconsciente, o caos que você vive internamente, emocionalmente, o caos, as dores que você tem, essas crianças, de alguma forma, elas estão sendo um espelho para refletir isso na tua frente. Eu deixo também esse questionamento, né? Para os pais olhar dessa forma. Porque se você olhar como vítima, como você fala, né? Dificilmente você vai aceitar que você possa fazer parte desse processo. Né? E se você se olhar como um aprendiz disso, com certeza você pode se permitir entender que talvez você é parte do processo. Como pai. Exatamente. Exatamente, é bem isso. Não ficar tendo aquele olhar de, ai, coitada de mim, por quê? Não é tão difícil. Mas se permitir vivenciar esse processo, né? Que é um grande aprendizado. Eu acho que o questionamento maior que a gente tem que ter não é, ai, por que a quantidade? Por que está aumentando? O que está acontecendo? Né? Claro, a gente quer buscar conhecimento, quanto mais se sabe sobre a questão, melhor a gente consegue lidar com a situação. Mas eu penso que o que é que nós estamos deixando? Qual é o legado que a gente está deixando para essas crianças que estão chegando aí? Né? Com certeza. Como que nós vamos lidar com amor, com carinho, com entendimento, sem ficar recriminando ou acusando, né? Integrar de forma efetiva para que essas crianças tenham qualidade, possam desenvolver as suas potencialidades, porque todos nós temos, né? Nossas habilidades, potencialidades. Mas precisa que essa sementinha a gente permita que ela cresça, né? Perfeito. Eu deixo outra pergunta aqui em cima dessa que você fez. Qual o legado que a gente quer deixar para essas crianças, né? E eu pergunto para você também, para todos que escutam, qual o legado que essas crianças querem deixar para nós? Pois é. Né? Bem profundo, né? Mais... Eu percebo a evolução do ser nas várias fases da vida. Quando eu olho os meus pais, eu olho os meus filhos, e eu entendo que nós estamos vivendo, eu e você, mais ou menos uma idade parecida, nós vivemos numa geração, nós tivemos que aprender com os nossos pais e estamos tendo que aprender com os nossos filhos. Então, uma geração que está sendo muito desafiada. Né? Então, apenas acrescentando esse comentário na pergunta, qual o legado que essas crianças querem deixar aqui? Né? Exato. E, Luísa, o que a gente pode, enquanto cuidadores, né? Enfim, enquanto sociedade, fazer para melhorar esse quadro aí, que a gente está tendo aí agora? Tantos desafios, tantas
tantas situações que, né, tiram a gente às vezes do sério, a gente muitas vezes não sabe como lidar. O que a gente pode fazer para tentar amenizar isso? O que eu percebo é o que eu já falei, né? O processo de autoconhecimento, ele é primordial nesse processo. E o autoconhecimento, ele sempre começa pelo movimento do auto-amor. E perceba que essas crianças, elas desafiam os pais nesse sentido. Porque um pai e um tutor dessas crianças, ele volta toda a sua força, sua energia, seu foco para aquele filho. E ele? Exato. Então, se a gente for pensar na piscina, como que a gente limpa a água da piscina? Eu deixo essa resposta para você. Como que a gente consegue limpar a água da piscina? Para que eles se sintam melhores imersos numa piscina ou num mar de energia mais sutil, mais limpa, né? Uhum. E isso é um movimento pessoal, familiar, e um processo profundo de expansão da própria consciência humana, que é o que a gente volta lá. Porque como que essa consciência coletiva evolui? Através da evolução de cada um de nós. E você não evolui se você não olhar para dentro. Enquanto você olha para fora, você não evolui. Você precisa olhar para dentro. Você olha para fora, sim, para você entender o que esse fora, o que essa realidade que você está vendo fora quer mostrar dentro de você, para você melhorar. Sim, nesse formato. Sim. Então eu penso que, respondendo a tua pergunta, que a gente precisa limpar a piscina. Autorresponsabilidade. Responsabilidade, auto-amor e emocional. Precisa, os pais, a família, precisa, eu penso e percebo nos atendimentos que eu faço, nesse sentido energético, que essas crianças, elas vêm para melhorar a frequência das pessoas que estão com elas. Exato. Isso que eu percebo. É bem isso mesmo. Eles têm essa E função como que uma criança pequena, ela vai conseguir mudar um adulto que está mergulhado num processo, às vezes totalmente inconsciente, de uma realidade que ele está vivendo num looping, atrás de dinheiro, atrás disso, atrás daquilo, que é o emocional das pessoas que tem hoje. Como que essas crianças vão fazer para elas mudarem essa realidade? Se elas forem quietinhas, tranquilas, a realidade vai continuar como ela está. Mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Precisa dar um cutucão. Deixo essa resposta. Não sei se eu te respondi o que você... Mas, sim, claro, tem respostas ao que você pode fazer, mas eu acredito que a gente não está aqui hoje para pontuar coisas em si que as pessoas podem fazer, porque eu acho que isso tem muita informação já na mídia, né? Mas essa interrogação que eu deixo, da percepção de quem está na volta dessas crianças, como está o seu interno. Parar, respirar. Isso. E abraçar a causa com amor e com carinho, né? Isso. Verdadeiramente. Só para dar um ajuste nesse questionamento, da pergunta, essas crianças, elas estão sendo o desafio de tirar o foco das pessoas, dos tutores delas mesmas. E elas estão criando, entre aspas, um caos, né? Porque na nossa realidade o que elas fazem é um caos. De várias etapas, vários modelos, né? Mas sempre é uma coisa que precisa ser olhada de forma diferente. E sempre elas estão tirando o foco dos pais, do seu autoconhecimento, do autoconhecimento dos pais. Então, você perceba como é difícil de limpar essa piscina. Né? Foi o que aconteceu comigo, né? Fui buscar o entendimento, por quê? Estava doendo, né? Não sabia como lidar com a situação. Então, hoje eu tenho essa consciência, né? Na época, talvez eu não tivesse, né, totalmente consciente do que ia significar todo esse processo. Mas hoje eu sou grata, porque olhar para ela, entender, né? Claro que a gente também não vai saber de tudo, não vai entender tudo. São vivências, todos os dias a gente já tem um aprendizado novo, mas se eu não tivesse ido buscar, eu ia comprar a ideia pronta dos outros, né?
não ia adaptar a minha realidade, né? E, então, eu penso que é por aí. Que é essa a função exata deles nesse momento, né? De fazer com que a gente... Pode continuar. Pode falar. Não, pode falar. Eu faço essa pergunta para nós encerrar esse tópico, né, que a gente está trabalhando. Eu acho que está bem claro já. O teu processo de autoconhecimento levou você a perceber que ficou mais fácil de trabalhar e teu filho, a tua filha, no caso, e o teu neto, você sente que é mais leve para eles, com você se percebendo de outra forma? Sim. A gente, no começo, eu não sabia como agir, o que pensar, daí você vai para um médico, vai para o outro, vai para o psicólogo, vai, toma remédio, não toma remédio, faz terapia. Mas aí, quando você começa a perceber, poxa, para, respira, analisa o teu entorno. Vai buscar a mudança em você, porque quando você muda, o teu entorno também muda. Né? E quando a gente tem um olhar de não ficar julgando o tempo todo, né, um olhar mais amoroso sobre a situação, as coisas também começam a mudar, começam a fluir, né, mais. Então, em relação da Isabela para o John, eu vejo uma grande diferença. Tipo, é como se, agora tem problema, é difícil, tem, mas tá mais tranquilo. Você tem mais calma, mais clareza para lidar com a situação, né? E para qualquer outra criança, às vezes a gente vê, né, pais ali novinhos, né, com o primeiro filho, tem um filho que é neurodivergente, às vezes está numa situação meio complicada, você olha, né, dá vontade de dar um abraço e fala, calma, vai ficar tudo bem. Mas a mudança tem que acontecer na gente, porque a gente é a primeira estrutura que essas crianças têm, né? Nós somos o exemplo, é a gente que está forjando ali aquele caráter. E é nessa primeira infância que é o mais importante, né? Que eles estão absorvendo tudo ali. Então, por isso que é importante a estrutura de um lar. E quando eu digo estrutura de um lar, não tem que ser pai, mãe, porque muitas vezes tem pai, tem mãe, mas não tem uma estrutura, não tem amor, não tem respeito, não tem entendimento, né? Então, às vezes, o que falta é isso. É o olhar, é aquele manejo de carinho todos os dias, de respeito. Tem um desafio, vamos buscar entender por que está surgindo esse desafio. Né? O que ele quer me trazer, o que quer me falar isso. É ter esse olhar de se questionar, não aceitar tudo como vem, né? Tem pessoas que às vezes, tem um diagnóstico disso, tem que tomar remédio, tem isso, aquilo. E aceita aquilo como uma verdade, por conta disso eu não posso fazer isso, não posso aquilo. Não é por aí. A gente vê tantos casos que desafiam aí e que superam e vencem, vão além, porque o médico falou que ia ser só isso, e de repente está lá na frente, vencendo na vida, sendo exemplo para outras pessoas. Então, é por aí, eu acho. Perfeito. Você consegue ver, uma pergunta que eu vou fazer sobre o teu neto, você consegue ver o que ele representa na tua frente, no teu processo de cura e autoconhecimento? Você consegue entender que ele reflete coisas na tua frente que você olha dentro de você para você resolver emocionalmente em você? Sim. Todos os dias. É sempre um convite à reflexão. Cada dia tem um aprendizado novo, uma situação nova, um desafio, né? Mas eu penso, como eu já disse antes, que quando você se desprende dos conceitos, dos preconceitos e vai buscar, de fato, olhar para aquilo, né? Com amor e com carinho, as coisas vão fluindo. A gente vai entendendo o porquê daquela pessoa estar ali, né? E aí você passa a ser grato. É estranho falar isso, né? Mesmo diante do caos, da confusão, do estresse, a gente é grato. Porque, olha, poxa vida, eu nunca tinha pensado por esse ponto de vista, por essa perspectiva, né? Fui olhar para mim, por que eu estou reagindo dessa forma? O que ele está tentando mostrar? Então, todo dia é um aprendizado diferente. E não é aquela coisa pesada, com medo, né? Angustiante, não precisa ser assim. Mas a gente tem que se abrir para o processo, se permitir, né? Com certeza. Acho que essa tua experiência de autoconhecimento, expansão da tua consciência e de como o teu neto e a própria tua filha refletem isso para você se perceber em você, eu acho que é uma construção e eu acho que é a grande mensagem que a gente tem que deixar nessa live. Mais alguma pergunta aí que você tem? Se tinha muitas perguntas? Não, mas a gente vai conversando. Basicamente era isso mesmo, era isso que eu tinha pensado aqui. Eu gostaria pessoal que pergunta, acho que não, mas também...
Se também alguém quiser deixar a sua pergunta depois, eu encaminho para o Luiz, a gente conversa e depois a gente responde, não tem problema. E às vezes as pessoas vão ver depois essa live, tá tranquilo, pode mandar a sua pergunta sem problema algum, que a gente vai responder com o maior carinho, o maior prazer. Uhum. Eu quero trazer um ponto para a gente discutir, que é como é pesado para os pais, para os tutores dessas crianças, vamos falar assim. E isso é uma percepção muito ampla, porque tem vários modelos de ver isso que eu vou falar agora. Mas como é como você percebe, eu deixo essa questão, como é você ter o diagnóstico daquela criança? Como é você colocar uma tarjeta naquela criança? Dizer que ela é aquilo, um rótulo, né? Como foi para você isso? Olha, a Isabela, a gente teve o diagnóstico já bem tarde, né? Antes, foi assim meio que um alívio. Agora a gente já sabe que tem que tratar, sabe que isso. Mas hoje eu penso assim, que é mais um nome, é um rótulo, como a gente disse, né? Que é desnecessário. A pessoa não é aquilo, ela está vivendo aquilo nesse momento, né? Passando por esse processo nesse momento. Então, não se limitar. Tem pais que querem saber, não, porque tem que tomar remédio, eu vejo conversando com algumas pessoas, né? Não estou julgando ninguém, gente. Eu também sei, né? Que é difícil. Às vezes falta uma rede de apoio, às vezes a situação financeira não contribui para que você tenha uma rede de apoio, bons profissionais ali, né? Mas antes, quando a gente não tinha, a gente queria entender por que é que tinha. Porque a família fala, o pessoal, as pessoas na rua olham de um jeito diferente, né? Pelo comportamento, pelas atitudes, enfim. Depois que eu tive, né, diagnóstico e tal, com o John também, a gente fez mais porque a escola exigiu e pedia. Mas eu penso que assim, olha, tudo bem, tá? Você tem diagnóstico, você vai buscar entender, vai aprender a lidar, buscar alternativas para lidar da melhor maneira com essa situação, com esse ser, né? Mas não se prender a rótulo. Porque o fato de uma pessoa ser autista, ter o TDAH ou qualquer outro tipo de transtorno, não impede ela de desenvolver essas habilidades, essas capacidades que ela tem. Se ela estiver num meio onde consiga olhar para isso com amor e com carinho, ela vai florescer, vai frutificar, vai ser um ser humano normal como qualquer outro. Então, não ficar se prendendo a rótulos, né? Eu vivo pegando o pé da Isabela. Porque eu tenho isso, aquilo. Para! Você apenas está passando por isso agora. Não significa que isso vai definir quem você é, vai limitar a tua vida por isso. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Né? Mas eu vejo que tem muitos pais que querem ali ter o diagnóstico para daí, com esse diagnóstico, não, faz isso por conta disso. Tem determinado comportamento porque é isso, tá? Não se prendam a isso. Não se limitem a isso. Né? Não sei se era isso que tu queria. Sim, e eu coloco mais uma pergunta, que eu sou um questionador, né? Então vou pôr mais uma pergunta. Depois que a tua família teve esse diagnóstico, como foi para eles? Olha, alguns entendem, alguns fingem que entendem, e outros, né, é indiferente. Então eu penso que há um conflito ali, né? As gerações mais antigas, assim, dos meus pais, meus avós, por mais que você explique, não estou justificando o comportamento, mas é que aquela pessoinha ali funciona de uma forma diferente, né? Não vai agir como a gente age, a criação também já é diferente. Então, para os mais antigos é um pouquinho mais difícil de aceitar e de entender. Por mais que você explique, não é birra, não é manha, tá escolhendo a comidinha porque é uma característica desse transtorno, né? Não comer isso e comer aquilo outro, tá? Alguns vão entender. Os mais da nossa idade estão de boas, tranquilo, né? Tem uns que são, alguns ainda têm uma certa resistência, um certo preconceito, e acha que é tudo falta de correção de pai e de mãe. O pai e mãe não está corrigindo, está fazendo, né? Ou então você deixa é muito permissível a tal ponto de estar desse jeito. E assim a gente vai aprendendo a lidar. Se a gente também for ficar prestando atenção em tudo que as pessoas ao nosso entorno, né, vão falar, a gente não sai do lugar, a gente fica preso ao que os outros querem, ao que os outros pensam. Então eu penso que cada um tem que buscar
no que isso está me agregando algum tipo de valor? Me ajudou em alguma coisa? Me fez, está ajudando mim no meu processo aqui com a pessoa? Beleza. Se não tá, deixa para lá. Esquece, ignora e vá buscar aquilo que faça sentido para a tua realidade, para a realidade da tua casa, do teu filho, do teu marido, vocês enquanto núcleo familiar, né? Se o núcleo familiar tiver legal, tiver fluindo bem, resta é resto. A gente vai buscando, a gente tem forças para buscar outras alternativas na escola, enfim, o que for, né? E você vendo esses parentes, avós e tios, né? Você percebe que, como você falou, alguns aceitam, outros olham, outros não aceitam. Você percebe que isso é uma quebra, uma disrupção de crenças e modelos e moldes das famílias, de como as coisas estão caminhando até agora? Uhum. Exatamente. Desculpa. Será que não é esse o legado que eles querem trazer? Que as coisas precisam realmente mudar? Exato. Né? Olhando assim, é exatamente isso. Nós estamos aí com quase 50 minutos de live, e eu acho que a gente abordou temas importantes, interessantes, e a gente pode trazer agora, para a gente finalizar, como que de alguma forma nós dois também podemos acolher essas pessoas, os pais, as crianças, né? Eu trabalho com as mentorias, parte emocional, energética, espiritual com as pessoas, e nesse quântico que eu faço, energético, eu trabalho a apometria, que eu acesso um campo de energia dessas crianças e trago informações importantes para o andamento disso, para as famílias. Tá? Então, é um trabalho que eu faço, que eu desenvolvo, e traz informações importantes de como que aquela consciência se expressa, o porquê que ela está se expressando daquela forma, o que ela quer dizer com tudo isso que ela está expressando no corpo físico, né? E você também, né? Como que você pode ajudar aí com toda a tua experiência e a tua vivência nisso, né? Antes de falar qualquer coisa, eu queria deixar um recadinho para esses pais, cuidadores, né? A dor, ela existe, é difícil. Eu sei que é bem difícil. Mas não se deixe levar por isso. Transforme essa dor em combustível para buscar recursos, entendimento, né? A gente tem preciosidades nas nossas mãos. Essas crianças estão aí para nos fazer refletir e, além do refletir, mudar. Né? Então, olhe sempre com amor, com carinho. Se o mundo é dor, é espinho, não seja você isso. Então, busque olhar sempre com amor, com carinho, com humildade e se questionar qual é o aprendizado que essa situação está me trazendo. E de que forma eu vou transformar isso em alegria, em aceitação, em reconhecer, né? Dar oportunidade para essas crianças se expressarem, desenvolver as suas capacidades, habilidades, porque todas elas têm e são fantásticas, né? A gente vê casos aí de crianças autistas escrevendo livros, às vezes nem falam, mas já estão escrevendo livro, então é surreal. A gente vê muitas histórias assim de superação todos os dias. Então, busque se inspirar nessas histórias, né? Aqueça o seu coração com coisas que vão fazer você florescer. Né? Julgamentos, crenças, deixa para lá. Aquilo que não te agrega valor, deixa para lá. É isso. Eu posso ajudar bem com as terapias aqui no espaço, né? Aqui no Armazém, o Luiz também atende aqui, atende online. Quem precisar de atendimento, depois eu vou deixar aqui no post aqui o telefone tanto do Luiz quanto o meu. Quem tiver dúvida, precisar de qualquer informação, pode procurar, né? Eu vou procurar estar respondendo o mais rápido possível. Se for para o Luiz, eu vou estar encaminhando para ele. E é isso. É isso aí. Estamos com consciências muito evoluídas e sutis à nossa frente. Isso é desafiador. Né? Exato, eles já estão lá na frente, ó, há muito tempo, nós é que estamos aqui atrasados, esperando. E deixo esse questionamento e essa colocação aí, né? Porque os acessos que eu faço são extraordinários. Desses campos energéticos e quânticos dessas crianças e dessas consciências. Elas são muito evoluídas, muito especiais. Exatamente. Então, vamos encerrando, então. Estão tentando se adequar aqui à terceira dimensão, né, Luiz?
Se doaram de uma forma tão bonita para que a gente pudesse crescer e evoluir. É isso aí. Estão fazendo a parte deles, né? Só que a gente talvez não entendeu bem o que eles estão fazendo ainda, né? É isso aí, Luiz. Então tá bom. Obrigada, viu? Muito boa a nossa conversa. A gente pode aprofundar mais esse tema, né, Gabriela, em algum momento. Né? Sim. Você quer deixar o teu contato aí pro pessoal? Tem o meu contato na live, vai ter na bio do Instagram, tem o site, tem o telefone também, tá? E você pode deixar aí nos comentários também, né? Tá bom? Vou deixar ali depois, tá bom? Teu telefone e o teu contato aqui do Instagram, Beleza. tá? Perfeito, Gratidão. Obrigada, viu? Por abordar esse tema que é tão importante, né? Que está crescendo aí, todo mundo tentando entender, todo mundo querendo saber, tá aí agora, já sabe. Autoconhecimento é a chave para a mudança, gente. Vamos fazer a nossa parte. Perfeito. Então tá, boa noite a todos, obrigado pela atenção. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.